Está sentado, mas de pé novamente. Nós vamos ler as Sagradas Escrituras. Então abram aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 21 até o verso de número 24. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Importante todos abrirem aí a sua Bíblia e acompanharmos juntos a leitura da palavra de Deus. Romanos 3, a partir do verso de número 21. Vamos ler? Mas agora se manifestou sem a lei de Deus, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Verso 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos diante da soberana presença e da soberana vontade do Senhor. Nós estamos diante de um Deus santo, santo, santo. Pai querido, nós lemos agora a Tua palavra que é eterna, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, a Tua palavra, Pai querido, que nos leva ao arrependimento, à salvação, a Tua palavra que nos leva à cura, à transformação. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos nessa noite de domingo para cultuarmos ao Senhor. Nós estamos aqui, Pai querido, para ouvir a palavra do Senhor, pois nós somos necessitados da Tua palavra. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, fala a cada coração aqui nessa noite, meu Pai. Instrua-nos na Tua palavra, e que haja salvação, e que haja transformação, que haja, Pai querido, cura, e que haja, Pai querido, principalmente, meu Deus, a gloriosa presença do Senhor. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, fala conosco, fala com a Tua igreja, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Irmãos, todos nós temos necessidades. Talvez a sua necessidade hoje seja financeira. Talvez você tenha uma necessidade conjugal. Você precisa de uma intervenção de Deus em áreas da sua vida, porque nós somos seres humanos, nós somos limitados. Então nós estamos sempre necessitados de alguma coisa. Como, igual eu falei, financeiramente, nós precisamos, talvez necessitamos de um milagre no nosso casamento, na nossa vida conjugal, nossos filhos. Nós precisamos ou necessitamos de um milagre na nossa vida espiritual. Nós estamos sempre necessitados de alguma coisa. Necessidades diferentes, segundo cada um, porque somos diferentes uns dos outros. Necessidade diferente temos umas dos outros. Mas agora, irmãos, uma necessidade que todo ser humano necessita é a salvação. Essa é a necessidade que atinge todos os seres humanos. Todos os seres humanos estão na necessidade da salvação. Todos estão alinhados, estão todos debaixo do pecado. Como nós acabamos de ler aqui no verso 23, a Bíblia nivela e iguala todo ser humano numa mesma condição, numa condição de pecadores. Olha o que diz o texto:
Porque o que? Todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano, por causa do pecado de Adão e Eva, ele é caído no pecado e ele está morto espiritualmente. Então ele está separado espiritualmente do Senhor. Então isso vale para todos os seres humanos. Toda a raça humana, ela é caída no pecado, porque todos nós seres humanos herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva, os nossos pais. Então a condição, a necessidade então dos seres humanos, os quais estão caídos no pecado, os quais estão separados de Deus, a maior necessidade do ser humano é a salvação. A salvação é mais importante do que a sua doença. A salvação é mais importante que a sua vida financeira. Ela é mais importante que os seus sonhos, os seus projetos, que a sua família. Por quê? Porque a condição de pecadores, ela nos dá uma condição e nos coloca numa condição terrível. Irmãos, vou dar um exemplo. O pecado nos deixa numa condição tão terrível. Imagine quando nós estamos, uma pessoa está em alto mar, e ali ela está em alto mar e ela começa a afogar, e ela olha para os lados e não vê ninguém, olha para o mar, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém, olha para trás, olha para frente, e a única coisa que ela vê é água, e ela está afogando. Essa pessoa está perdida. A situação dela é terrível. A condição que ela está e a situação que ela está é de morte. Mas de repente, do nada aparece um salva-vidas. E esse salva-vidas vem, abraça essa pessoa, em volta dela, ele coloca uma boia e a retira daquela situação. Irmãos, todos nós seres humanos precisamos de salva-vida. E esse salva-vida é somente Jesus Cristo. É essa a condição desesperada de uma alma que pecou e agora está separada de Jesus Cristo. Todos pecaram, todos falharam com o Senhor e separados estão da glória de Deus. O pecado, ele traz consequências. O pecado traz terríveis consequências. Abram aí agora, por favor, em Romanos, você já está no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, apenas no versículo de número 23. Romanos 6, 23. Por causa do pecado, nós temos agora, então, nós estamos numa condição terrível. E que condição é essa? Olha só, verso 23, Romanos 6, 23. Mas agora, 23. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Olha só o termo que o apóstolo Paulo usa. Nós trabalhamos, nós produzimos durante os nossos 30 dias e no final nós recebemos um valor, um salário que equivale a dias de produção, de trabalho. Todos nós estamos, todos aqueles que estão caídos no pecado, ele está trabalhando, ele está pecando, ele peca deliberadamente, porque a natureza dele é pecaminosa. O ser humano caído no pecado, sem Cristo, ele não decide por si mesmo parar de pecar. A condição dele é somente pecar. Ele é levado ao pecado, a natureza é pecaminosa. As criancinhas que estavam aqui na frente, as quais nós oramos por elas, elas pecam.
e ninguém ensina a pecar. Elas pecam, elas também têm um coração único como o meu e o seu. O ser humano caído no pecado, ele trabalha para produzir mais e mais pecado, e você recebe o salário disso, e o salário é a morte. A alma, toda alma, aquela que pecar, morrerá. É por isso que nós não temos essa liberdade como tinha no Éden. Lá no Éden, o homem e a mulher tinham a opção de não pecar. É tanto que Deus ordenou a eles: olha, de todas essas árvores que aqui estão, podem comer, mas a árvore do centro do jardim não comereis. Ali não era uma opção, era uma ordem. Poderia comer de todas, mas a do centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, não comereis. Se dela comer, certamente morrerás. Eva comeu, morreu. Adão comeu, morreu. Morreram espiritualmente. A partir desse momento, todo ser humano agora ele é levado ao pecado. A vontade soberana que está sobre nós é a vontade de pecar. É por isso que nós pecamos deliberadamente, por pensamento, por omissão, por atitudes, por palavras. Nós agora, todo o nosso ser é levado a pecar. Foi pregado isso aqui em Efésios 2, há pouco tempo atrás. Efésios 2, a partir do verso 1 até o verso 11. Quem peca, ele está morto. E morto não pensa, morto não raciocina, morto não tem decisão própria. E é por isso que, olha só, o salário do pecado é a morte. Mas é maravilhoso o Evangelho. Mas, olha aí, o dom gratuito, de graça de Deus é o que? A vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, você trabalha, você peca, você trabalha, você está pecando, seu salário está garantido, é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas ao contrário do salário, o presente de Deus, o dom gratuito de Deus, o presente do Senhor é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você não trabalha para ter a vida eterna, ela é te dada pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. É pela graça, para ninguém bater no peito, mas eu fiz a minha parte. Não, irmãos, a salvação é pelas obras mesmo, pela obra. A obra vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque foi Ele, como Cordeiro substitutivo, o Cordeiro Santo, que morreu no meu e no seu lugar, porque nós éramos incapazes, somos incapazes de nos salvar. Isso é o Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Todos pecaram, separados estão da glória de Deus, então tem um problema. Você vai morrer, é certo. Adão e Eva não teve desculpa, não teve que pecar uma, duas, três vezes, foi uma só, porque Deus é santo. Amém, irmãos? O nosso Deus é santo. E aqui em Romanos 6, 23, diz então o resultado, a consequência do pecado é a morte. Olha só. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se todos nós pecamos, toda a raça humana, todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos agora estão fadados ao inferno, à morte. Qual a solução? João capítulo 3, verso 16. Você pode até abrir, eu sei que você sabe qual, mas pode abrir. João 3,16. Olha aí. João 3,16 diz o quê?
Pode abrir aí, todos abrir. João capítulo 3, verso de número 16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A solução é Jesus. Olha, Romanos diz que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. João 3,16 diz que Deus deu ao presente aí. Jesus é o nosso maior presente, irmão. Ele é o presente que nos livra da condenação do inferno. E Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou os seres humanos de tal maneira. E Deus, irmãos, por que Deus amou esse mundo? Porque Ele teve que dar o seu Filho por pessoas terríveis como eu e você, pecadores, maldosos, orgulhosos, invejosos, mentirosos, assassinos, ladrões. Deus teve que amar, isso só pode ser amor, irmãos. Deus amou uma humanidade caída e separada dele, uma humanidade que não fazia vontade dele, uma humanidade que fazia vontade própria dos pensamentos de Satanás, a vontade da carne. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, entregou e presenteou, nos presenteou com seu único Filho, Jesus Cristo. Jesus é a solução para a humanidade caída e separada de Deus. Se o pecado separa de Deus, e o pecado tem um resultado, ele tem um resultado, e esse resultado do pecado é a morte, nós temos a solução. Nós temos a solução porque ela nos foi dada, não por nós mesmos, não por nós mesmos. Nós temos livre agência. Que é isso? Eu decido sair daqui agora e ir embora. Você decidiu vir aqui e ir para a igreja. Você vai decidir agora, na hora de sair daqui, o que você vai fazer? Você vai sair para comer uma pizza, ou você vai direto para casa, vai fazer uma janta, ou vai direto para casa, vai dormir. Você tem essa liberdade, mas ninguém tem essa liberdade de escolher Jesus. E é por isso que não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Essa é a essência do Evangelho. É para tirar todo o orgulho do homem. É para tirar talvez todo o bater no peito do homem. Deus foi atrás de mim, irmãos. Deus foi atrás de você. Você não estava nem aí para Deus. Nós não estávamos nem aí para o Senhor. Nós queríamos mesmo viver no pecado, é fazer a vontade da carne, é fazer a vontade de Satanás, é fazer a vontade dos pensamentos. Mas Deus entregou Jesus Cristo. Deus nos amou de tal maneira, esse tal maneira que é imensurável, não tem como mensurar, não tem como dimensionar o tamanho do amor de Deus. Ele nos deu esse amor, Ele veio, Deus entregou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que a morte então não chegasse a nós, mas que nós pudéssemos crer no Senhor Jesus Cristo e sermos salvos. Porque olha o que o texto continua dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o que? Tenha a vida eterna. O texto maravilhoso da Bíblia é que ela explica a Bíblia, e a Bíblia nunca se contradiz. Aqui já deixou bem claro, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, quer dizer, não sofra a morte eterna, não sofra as consequências do pecado, que é a morte, que é a destruição, mas tenha a vida eterna.
que seja perdoado, que seja salvo e não venha sofrer a condenação do inferno. Irmãos, quem aqui é bem mais antigo aí no Evangelho, acho que vocês vão trazer à memória agora o que eu vou falar. Vocês já perceberam como de uns bons anos para cá, quase ninguém mais se preocupa, quase ninguém fala mais da volta de Jesus, do céu e nem do inferno? Antigamente, a minha conversão veio no ano de 2006, já no início do ano 2000. Mas eu me lembro de muitas pessoas na década de 90 que chegavam para a gente e eles falavam, era abertamente, eles falavam: Jesus está voltando. E eles falavam que existe inferno, que existe céu. As pessoas tinham uma reverência a Deus. Tem até histórias do Senhor, com certeza um homem sincero com Deus, um senhor de idade, que ele dormia e colocava a roupa todo bonitinho, dormia todo arrumado. E aí, essa pessoa conta que ele encontrou com esse senhor e perguntou: por que você dorme assim? Eu estou todo arrumado. É para ele me apresentar muito bem vestido diante do Senhor. É lógico que ele fala isso, a simplicidade dele, mas com certeza com reverência, com certeza com o desejo de voltar de Jesus Cristo. Mas hoje, irmãos, o Evangelho, ele é para você viver a sua vida. O Evangelho agora é para transformar a sua vida em coisas da ruim em boa. O Evangelho agora é para te dar bens, para te dar sucesso, para te dar fama. E o Evangelho não veio para isso, irmãos. O Evangelho veio para salvar pecadores como eu e você. O Evangelho de Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Ele veio salvar pecadores, porque a maior necessidade do ser humano é ser salvo. E eles têm trocado a mensagem, dizendo que a maior necessidade do ser humano é ser bem sucedido, é ter os seus prazeres atendidos, é viver bem, é ser rico, é ser próspero na visão mundana, na visão secular. Mas a necessidade do ser humano é ser salvo. E nós recebemos um presente. Você pode confirmar isso já no Antigo Testamento. Abram aí, Isaías capítulo 6, Isaías 9, apenas o verso de número 6. Abram aí, Isaías 9, 6. Isaías capítulo 9, versículo de número 6. O presente já estava prometido, já estava profetizado desde o Antigo Testamento. Olha aí, porque um menino nos nasceu, um filho que nos deu. Jesus Cristo, esse presente já estava sendo, já havia sido profetizado para as nossas vidas. Já estava profetizado João 3,16, olha aí, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A solução para uma humanidade caída no pecado é o presente de Deus, é Jesus Cristo nosso Senhor. É o Senhor Jesus. A humanidade caída no pecado, afastada do Senhor, distante de Deus, fadada ao inferno, ela tem também a solução. A Bíblia tem a solução. O nosso Deus tem a solução. A nossa solução é Jesus Cristo. Agora, Atos capítulo 4. Abram aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 8. Agora, aqui nós vamos ver onde está a salvação. Ela é exclusiva. A salvação é somente
por Jesus Cristo. Não tem outra forma de salvar. Igreja não salva, homem não salva, instituição não salva, obra não salva. Somente Jesus Cristo. Olha aí, nós poderíamos ler somente o verso 12, mas para entender o contexto, vamos aí a partir do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este homem, ou que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha o verso 12: e em nenhum outro há salvação. Aleluia! Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se a solução é Jesus Cristo e é Ele, é somente Ele. Não tem nenhum outro método de salvação, não tem nenhuma outra forma de salvação, não tem nenhum outro nome que pode salvar pecadores a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui o contexto é porque esses homens estavam sendo interrogados, porque curaram lá no capítulo 3 um homem coxo de nascença, e eles estavam sendo questionados. E Pedro, então ali, Pedro e João aproveitaram aquele momento para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que não há nenhum outro debaixo do céu, acima na terra, que possa salvar a não ser Jesus Cristo. O Evangelho, ele é exclusivo em Jesus Cristo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ou é Jesus, ou é Satanás. Ou é céu, ou é inferno. Ou é salvo, ou é condenado. E a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tem outro nome, não tem outro meio, não tem outra filosofia. E se tiver outro meio, outra filosofia apresentada, é anátema, é maldito, é maldito, porque somente Jesus Cristo morreu naquela cruz. Somente Jesus foi feito como sacrifício perfeito de alguém sem pecado, sem falha, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a maior necessidade da sua família é a salvação. Como se nós tivéssemos esse entendimento. As nossas forças e o nosso empenho seria muito maior se nós entendêssemos a condição de um homem caído no pecado. Todas as nossas investidas, todos os nossos esforços, toda a nossa saúde, toda a nossa força seria em levar o Evangelho da salvação, porque a maior necessidade do ser humano é ser salvo. A maior necessidade do ser humano, de uma raça humana caída no pecado, é ter o seu pecado perdoado. Essa é a maior necessidade do ser humano. Essa é a sua maior necessidade, daquele que ainda não creu no Senhor Jesus. Não é a sua vida financeira que dá ruim, não é o problema da sua casa, não é o seu problema de saúde. Tudo isso é importante, sim. Tudo isso nós não podemos descartar. Mas muitos vão para o céu com câncer, doentes, desempregados,
sem dinheiro, porque Jesus Cristo veio salvar pecadores. E o meio pelo qual Deus salva, é através de Jesus Cristo, é através da palavra de Jesus, é através do Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho que salva. E quando somos salvos, quando verdadeiramente cremos no Senhor Jesus Cristo, Ele passa a ser algo maravilhoso na nossa vida. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículos, apenas os dois, o 9 e o 10. Nós cremos em Jesus é para salvação. A fé em Jesus, ela é salvífica. É por isso que você vai ouvir muitas pessoas dizendo assim: fulano é um homem de fé, aquela mulher ali é uma mulher de fé. Mas a verdadeira fé, ela está amarrada e atrelada a Jesus Cristo. Não tem outro meio. Porque o autor de Hebreus diz que o autor e o consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Você pode ter confiança. Muitos têm autoconfiança, muitos têm até perseverança, mas a fé que salva é a fé que o próprio Deus coloca no meu e no seu coração. Porque a fé, irmãos, ela é o instrumento, é a mão que agarra a salvação, e é o Senhor Jesus que nos deu. Olha aí, Romanos 10, 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será o quê? Salvo. Visto que com o coração se crê para justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Quando nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus, porque nem todo aquele que creu anunciando pela boca, ele é salvo. Nem todos. A própria Bíblia diz que Jesus disse que muitos chegarão diante deles e dirão: Senhor, Senhor, mas no teu nome eu expulsei muitos demônios, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus vai dizer para eles: não conheço vocês, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. E esses estarão dentro da igreja, cantando, louvando, se emocionando, pulando, rodando, dentro da igreja. A questão é que a salvação, ela é um ato só, e Jesus passa a ser na minha e na sua vida Senhor. Senhor. Nós agora antes éramos escravos do pecado, Ele nos dominava, o pecado era Senhor sobre nós, Ele nos escravizava. Agora em Cristo Jesus nós somos comprados pelo sangue de Jesus, quando cremos nele. E agora nós saímos do senhorio de Satanás e da nossa carne e do pecado e dos pensamentos, e passamos a ser agora submissos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos que Jesus não é aquele que eu mando Ele fazer as coisas, que eu ordeno que Ele faça isso, que eu não aceito isso dele. Não, agora nós nos apresentamos diante dele, porque Ele é o nosso Senhor, e Ele vai sempre fazer e vai prevalecer a vontade dele sobre a nossa vida. Olha só, a saber que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O crer não é somente da boca para fora. O crer é uma transformação de dentro para fora. O coração que outrora servia ao mundo e a Satanás e as coisas do pecado, agora ele serve unicamente Jesus Cristo. Jesus Cristo.
E é por isso que uma pessoa cheia de poder de Deus, cheia do Espírito Santo, ele é uma pessoa que é totalmente usada por Deus. E é por isso que o texto lá de Efésios 5, a partir ali do verso 18, diz que não vos embriagueis com o quê? Com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa embriagada com vinho, ela não está sob o seu próprio domínio, ela está dominada pelo álcool. Assim também é uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que nasceu de novo. Ele é tomado pelo Espírito Santo, ele é usado para a glória de Deus, ele é tomado, entre aspas, ele é embriagado pelo Espírito Santo. Então ele não mais faz a sua vontade, a vontade própria. Ele não mais faz a vontade de Satanás, não faz mais a vontade dos pensamentos. Ele agora é totalmente submetido à vontade soberana de Deus. Você agora, por causa do Espírito Santo, você pode dizer não para o pecado. Amém? Não para o pecado. Nós temos o poder agora de controlar até os nossos pensamentos, no sentido de você vai acumulando pensamentos, vai pensando, nós temos o poder de expulsar esse pensamento, por causa do Espírito Santo que habita no Salmo. Charles Spurgeon fala que nós não podemos impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça, não temos como controlar isso, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Entenderam? Por agora nós cremos no Senhor Jesus e o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Nós sabemos que tal pensamento é pecado e nós então enxotamos o pensamento. Não deixamos ele criar, o passarinho ali criar ninho na nossa cabeça, no nosso pensamento. Tudo isso pelo efeito maravilhoso da salvação em Jesus Cristo. Esse, irmãos, é o maior dos milagres, a salvação. A salvação é o maior e maravilhoso milagre que o ser humano pode receber, é a salvação. Talvez se você está triste porque não ganhou alguma coisa que queria, não conquistou aquilo que planejava, mas irmão, irmã, se você recebeu a salvação de Jesus Cristo, já é um grande motivo de regozijar-nos todos os dias. Agora, por último, a salvação em Jesus Cristo nos dá uma maravilhosa garantia, a garantia da vida eterna, a garantia que estamos seguros, salvos, protegidos, guardados em Jesus Cristo nosso Senhor. Abram aí, Romanos, você já tem Romanos? Volta um pouquinho aí, Romanos 8. Nós vamos ler do verso 30 até o verso número 39. Por que que em algumas Bíblias está o subtítulo de mais que vencedores? Por quê? Por causa de Jesus Cristo. Olha o texto. Romanos capítulo 8, a partir do verso de número 30. Olha aí, irmãos, se você tem alguma dúvida da salvação de Jesus Cristo, aqui está a garantia da vida eterna, e a garantia está na palavra de Deus. Olha aí. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A glorificação é o último estágio do salvo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus, irmãos, é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
É Deus. É quem, irmãos? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o qual também o quê? Intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha, irmãos, que declaração maravilhosa de segurança e do amor de Deus para nós. Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Você quer mais alguma garantia? Você quer mais alguma garantia? Se é Jesus, o qual você entregou a vida para Ele, se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você confessou Jesus Cristo e creu nele, e creu com sua boca, confessou, e no seu coração você creu no Senhor Jesus Cristo, você está salvo para a glória de Deus. E nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem doença, não tem tribulação, não tem dificuldade financeira, não tem doença, não tem nada nesse mundo. Se verdadeiramente você creu no Senhor Jesus Cristo, nada disso pode separar o amor de Deus daquele que entregou um dia sua vida para Jesus. Começamos dizendo que o ser humano estava separado de Deus, separado do Senhor, separado do cuidado de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus, condenado ao inferno. Mas aquele que creu no Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada nos garante, que nós acabamos de ler, que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor dele por nós. Até, irmãos, nós, por sermos seres humanos e falhos, pecadores, erramos, pecamos contra o Senhor. Se é crente, se é cristão, se arrepende e volta para o Senhor, e está lá o amor de Deus. Essa é a maior necessidade do ser humano, a salvação. Essa é a maior necessidade que eu um dia também tive, que você um dia também teve. E talvez é essa a sua maior necessidade hoje, de verdadeiramente crer no Senhor Jesus Cristo. Porque só há salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, a consequência do salário do pecado é a morte, a solução é Jesus Cristo, um presente de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quando cremos nele, o Senhor passa a ser o nosso Senhor. Se confessarmos verdadeiramente que o Senhor Jesus é Deus, Ele passa a ser o nosso Senhor, e nós temos uma garantia da vida eterna, que nada nesse mundo vai nos impedir de morar com o Senhor eternamente. Porque se a salvação dependesse de nós, nós estávamos perdidos, nós continuávamos perdidos. E é por isso
que a nossa salvação está presa, agarrada, guardada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Qual a sua maior necessidade hoje? É ser perdoado? O Senhor Jesus perdoa. A sua maior necessidade hoje é então ser salvo? Jesus salva. Nós podemos ter todos os tipos de necessidade, mas todas elas são pequenas diante da maior necessidade do ser humano, que é ser perdoado. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, obrigado pela salvação. Obrigado por Jesus Cristo morrer em meu lugar. Nós estávamos perdidos, como aquele homem sozinho em alto mar e afogando, totalmente perdido, prestes a realmente morrer, mas o Senhor veio ao nosso encontro e nos salvou. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação. Ó Deus, obrigado pelo presente, o presente mais valioso que nós poderíamos receber em toda a nossa vida, que é a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Senhor cumpriu toda a obra salvífica. O Senhor foi sozinho para aquela cruz. O Senhor Jesus foi humilhado, zombado, blasfemado. O Senhor Jesus foi colocado sobre ele, sobre a sua cabeça, uma coroa de espinho, como escárnio. O Senhor Jesus carregou a nossa cruz. Ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E é por isso que a nossa fé não é em vão, porque Jesus Cristo está vivo e vive eternamente. E nós aguardamos a gloriosa volta do nosso Senhor Jesus. Nas nuvens, assim como ele também um dia subiu, ele vai descer com o corpo totalmente glorificado. E ele vem levar a tua igreja. Ele vem levar os salvos. Ele vem levar aqueles que ele salvou e que ele nos garantiu a salvação até o fim. Jesus nos amou até o fim. Jesus nos amou até a última gota de sangue. Ele nos amou até o fim. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado porque agora eu creio em Jesus Cristo. Ele me perdoou os meus pecados. E Ele é meu Senhor. E agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela comunhão dos irmãos, pela igreja do Senhor. Obrigado pelas boas novas do Evangelho que salvam pecadores. Amém. O Evangelho é a boa notícia que o pecador pode ser salvo se ele crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós recebemos. Se você creu verdadeiramente no Senhor Jesus, você recebeu. Você foi suprida a sua maior necessidade, que é a salvação. Creia na palavra do Senhor. Creia no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.